A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. No vídeo de hoje nós queremos conversar com vocês sobre a Escritura, base para uma teologia saudável. Isso mesmo. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por todos vocês, vocês que estão chegando aí, realizando as suas inscrições no nosso canal. Nosso canal, ele não tem todo o aparato profissional, mas mesmo assim nós pretendemos compartilhar algum conteúdo que tenha alguma relevância para os seus estudos e possa contribuir com o seu crescimento espiritual. Eu me sinto muito honrado por vocês que estão chegando. Na realidade, são dois fatores que me levam a fazer esses vídeos. O primeiro deles é o privilégio de ter a consideração de vocês se inscrevendo no nosso canal, apesar de ser pequeno, mas meu muito obrigado a todos vocês. E o segundo é também uma questão de responsabilidade. Me sinto na responsabilidade de contribuir de alguma forma com o crescimento e os estudos teológicos. Isso eu passarei na medida do possível. Nossa teologia de cada dia vai ser sobre uma teologia saudável, tem como base a Bíblia Sagrada, a Escritura. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. A teologia nada mais é do que o nosso conhecimento sobre Deus, a nossa visão sobre quem Deus é, a forma como devemos servi-lo e a forma como devemos adorá-lo. De tal forma que a nossa teologia, para ser o mais saudável possível, ela precisa ter como base as Escrituras. Parece até um tanto irrelevante falar sobre isso, porque todo cristão lê Bíblia, todo cristão ele procura a Bíblia para ler e nortear o seu comportamento. Nem sempre. Existe uma grande parte dos cristãos que fazem teologia com base nas suas próprias experiências. É isso mesmo. Existe hoje o que nós chamamos de doutrinas empíricas, ou doutrinas que são fundamentadas pelas experiências pessoais. Então, as experiências pessoais, elas passam a ter um valor equiparado ou até superior ao que a Bíblia fala. Enquanto que a nossa vida deveria ser moldada, ou nossas lentes deveriam ser construídas pelo conhecimento da palavra de Deus, de tal forma que nós passássemos a enxergar as nossas experiências à luz da palavra de Deus e não tentar empurrar as nossas experiências, tentar encaixar nas escrituras sagradas. E quando isso ocorre, as pessoas fazem de suas experiências um tom de doutrina. E até que ponto isso é válido? Eu não estou querendo aqui dizer ou invalidar o valor da experiência pessoal, o valor que tem as nossas experiências com Deus, o sobrenatural que ocorre, as manifestações de Deus em nossas vidas. De maneira alguma, eu quero aqui menosprezar ou desvalorizar esse fator chamado, que é tão importante na vida cristã, que é as nossas experiências pessoais e intransferíveis, de modo algum. Mas a grande questão é que quando a igreja ela põe as experiências pessoais acima do que a Bíblia fala, então surge o que nós chamamos de grandes ícones. Então as pessoas se baseiam pelo carisma do líder, pela experiência, ou gera-se um tom até de que, nossa, quando que eu vou ter uma intimidade assim como esse, como aquele? E isso, em toda a Bíblia, nós não enxergamos dessa forma. Até o apóstolo Paulo, quando ele vai passar a experiência que ele teve do arrebatamento até o terceiro céu, ele reluta para não trazer foco para a pessoa dele, a fim de não ser tratado mais do que lhe convinha ser tratado.
de tal forma que esse é o cuidado que todo homem de Deus e toda mulher de Deus deve ter ao contar as suas experiências pessoais, não fazendo da sua pessoa em si a estrela propriamente dita, mas dando glória a Deus. Dito isso, como que nós podemos alcançar, fazer, realizar uma teologia saudável com base nas Escrituras? A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia ela deve ser, sim, autoridade sobre nós. Isso mesmo. O que torna a Bíblia autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida dos cristãos? Existe um fator que nós chamamos de inspiração. É isso mesmo. Inspiração é o processo pelo qual Deus transmite a sua mensagem. Existem várias passagens na Bíblia que comprovam e que mostram que a Bíblia ela tem essa autoridade, várias expressões do tipo assim diz o Senhor. Outros textos, como Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Portanto, a autoridade da Bíblia está na sua inspiração. O fato é que nenhum outro livro, nenhuma outra literatura, ela reivindica para si esse fator ser inspirado por Deus, ser a palavra de Deus propriamente dita, de tal maneira que nós precisamos prestar atenção e redobrar a atenção nesse fator. A Bíblia, sim, ela é a palavra de Deus, de tal forma que nós podemos, essa questão de inspiração da Bíblia Sagrada, nós podemos dividir em três etapas. A ortodoxia, que considera que a Bíblia ela é a palavra de Deus, o modernismo, que vem com uma nova tendência de dizer que a Bíblia ela não é, mas ela contém a palavra de Deus, e também tem a neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia nem é e nem contém, ela se torna a palavra de Deus. De tal forma que, por mais de 18 séculos, a Igreja tem considerado, sim, a Bíblia palavra de Deus. Para se alcançar ou para se ter uma teologia saudável, ou seja, um conhecimento sobre Deus, o mais próximo do que de fato a Bíblia sugere para todos os cristãos, é necessário, primeiro ponto, considerar, respeitar a Bíblia Sagrada como sendo palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Com base nisso, nós temos um outro passo, que é como interpretar, como entender da maneira pela qual o autor, tanto humano quanto divino, propuseram para ser entendida. Então vem os recursos da hermenêutica, ou seja, a arte de interpretar os textos bíblicos. De maneira que Pedro, na sua epístola, diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por essa razão que nós devemos redobrar a nossa atenção sobre a interpretação, como nós estamos entendendo as Escrituras Sagradas, pois há um risco muito grande quando eu me proponho a expor um entendimento de forma que é único até agora. Corra disso, pois nós precisamos valorizar o que na história da igreja se entenderam. Deus não fala somente nessa época por mim ou por um ou outro lá ou cá, de modo algum. Deus falou em toda a história e nós precisamos considerar e valorizar como Deus falou em outras épocas passadas para termos o bom entendimento das Escrituras. A base para ter um conhecimento de Deus de maneira saudável, mais próximo das Escrituras, é considerar a Bíblia como palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Feito assim, nós teremos no próximo vídeo as formas como interpretar, como entender, e que espero que você goste dessa dica, dessas orientações. Você não é obrigado a dar
o like, mas se você gostar, deixa o seu like, se você não gostar, deixa o seu dislike. Quando você deixar o seu dislike, me dê algumas orientações, me sugira como melhorar, quais livros eu deva ler ou estudar para poder melhorar os nossos argumentos e assim crescer. Nosso intuito é, tanto por meio de elogios ou considerações, ou mesmo críticas, a gente melhorar e fazer desse canal um pouco mais relevante a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você goste. Até a próxima, em nome de Jesus.